Olá, gente querida, parceiras e parceiros do setor cultural, artistas, produtores, gente que se interessa por arte e cultura. Eu sou Bárbara Damasio e está no ar mais um episódio da websérie Cultura em Formação, um espaço de diálogo sobre políticas públicas culturais e o fazer artístico em suas diversas dimensões. Aqui comigo, sempre nessa bancada, me ajudando a conduzir as conversas, a produtora cultural Elaine Kalov. Ela que é especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema, foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí, é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música do mesmo conselho. Compõe a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina e é conselheira da Cinemateca Catarinense. Além disso tudo, também é minha parceira de profissão, ela também é musicista, estudou no Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos Nius. Bem-vinda, Elaine Kalov. Oi, Bárbara. Então, olha só, estamos chegando no meio do caminho, né? Vê só, tá indo bem, né? Nossa, a gente tá conversando com tanta gente inteligente. É bom demais. Vamos ver se hoje segue, né? Isso você vê que tem amigo na mesa, né? Eu vou deixar você apresentar. Desculpa, gente, desculpa. Eu vou deixar ela apresentar antes de fazer brincadeiras. Eu acho que sim. Bom, a gente tem aqui dois artistas que eu particularmente sou muito fã e são especialistas em suas áreas, na sua trajetória muito admirável. O Max, que é diretor artístico da TESPES, Companhia de Teatro, desenvolve estudos na área de dramaturgia contemporânea, foi facilitador do projeto Dramaturgias, Leituras em Cena do SESC em Santa Catarina e no Pernambuco, foi produtor do Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha em 2017 e coordenador técnico em 2019 e 2022. Teve sua dramaturgia publicada pelo selo Dramaturgias da editora Multifoco, 2 vezes indicado ao prêmio APTR Nacional, Vida Seca, melhor espetáculo adaptado online e Papelê, uma aventura de papel, melhor espetáculo infanto-juvenil em 2021. Bem-vindo, Max. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que a pessoa está escutando esse negócio, né? Exatamente. Bom, obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Olha, dizer para vocês que a gente está resumindo esses currículos, né? Então, é só um pouquinho do que essas pessoas fazem aí há mais de 20 anos. A TESPES vai completar 30 anos agora em 2023. É um menino. Sara Uriarte, aqui com a gente também, é artista visual, professora e produtora cultural. Sua pesquisa estabelece relações entre fotografia e performance, corpo e arquitetura, espaço público e privado, corpo público e privado, noções de arquivo e seus desdobramentos em fotografias, vídeos, ações e publicações impressas. Mestra em artes visuais pela UDESC, especialista em gestão cultural pelo SENAC e formada em fotografia pela Univale, com bolsa de intercâmbio na Espanha. Gente, essa mulher é muito chique. Super atuante aí nas políticas públicas, participa sempre, vocês dois, aliás, né, estão sempre aí militando, são militantes da cultura. Por isso que são especialistas para falar do nosso tema do programa de hoje, que é o efeito da cultura na vida da gente. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada, agradeço super o convite e muito bom estar junto de pessoas com quem a gente já troca sobre esses assuntos, né? Bom, a gente passou por tanta coisa nesses últimos tempos aí, vivemos tempos bem difíceis, né, para a área cultural, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de que forma a cultura afeta a vida das pessoas. É uma pergunta tão ampla, né, mas de repente fazer um recorte. Então, começo eu? Ladies Pode first. ser. Eu acho que se a gente pensa a cultura, claro, né, nessa dimensão tão ampla de que tudo que a gente faz, de alguma forma, está atrelado à cultura, a gente vai por um caminho. Mas olhando mais, assim, quando a gente é consciente de que estamos perto de um fazer cultural, né, de um elemento chave da cultura de alguém, acho que isso, em primeiro lugar, nos constitui enquanto seres humanos, assim, né? Acho que isso é muito determinante, inclusive em todas as áreas da nossa vida, com quem a gente se relaciona, as perspectivas de vida que a gente tem, né? Todo esse caminho.
Mas eu gosto muito de uma fala, inclusive de uma outra artista e pesquisadora, que chama Mônica Hoff. Ela fala muito da cultura como uma potência de imaginação política. Ela fala que o contato com a cultura nos possibilita imaginar como as coisas poderiam ser se elas não fossem como elas são hoje. E acho que talvez esse seja um dos efeitos a longo prazo mais potentes. Assim, eu acho que é muito por meio do contato com a cultura que a gente imagina que outro mundo é possível. Além desse único que a gente vive. Acho que isso é meio pro bem e pro mal, né? Sim. Tipo, quando a gente lê aquelas distopias escritas há 50, 60 anos, e aí você vê que 80% daquilo virou realidade. Virou realidade, exato. Né? É muito interessante esse contexto, assim, bem bacana isso. Eu acho que a cultura tem essas duas dimensões, né? Que é a cultura, digamos, enquanto formadora da nossa própria identidade como país, como nação, como cidadão. Então, são determinadas culturas que existem na minha cidade, no meu bairro, no meu condomínio, que me levam a agir e reagir de uma certa forma ou de outra forma, né? E tem a cultura quando a gente fala de arte, né? Na verdade, que as coisas parece que sempre caminham muito juntos, embora as pessoas não consigam... eu acho que essa é a parte mais visível, digamos assim. Isso. Né? Porque quando a gente fala em cultura, as pessoas pensam, dança, teatro, música, cinema, né? E aí a gente tem essa relação de amor e ódio que vai sendo construída até por algumas certas narrativas, de entender que a cultura, a arte, ela é responsável por algumas mudanças no país. E aí, essas mudanças para algumas pessoas são ótimas e para outras não. Né? Então, elas acabam jogando também nas costas da cultura como essa responsabilidade, ou até a própria questão de dizer, estão ali, eles não fazem nada, não trabalham, só fazem cultura, só fazem arte, né? Como se fazer arte não fosse... Tem até uma camiseta que eu amo, que as pessoas usam, que é a arte dá trabalho, né? Ela tanto dá trabalho para pessoas, como ela dá muito trabalho para fazer. Quando a gente faz de verdade. Porque tem muita gente que usa a arte como um hobby, como uma coisa de escape. Até, eu vou lá cantar num determinado lugar para me divertir. Não estou dizendo que não pode ser feito, mas mas aspecto da cultura. Não é uma profissão, né? Porque o cara não está pagando o arroz e feijão dele com isso. E é um aspecto da cultura. Sim. Mas não é o aspecto do profissional, das pessoas que trabalham, das pessoas que constroem a sua vida a partir disso. Mas esse é um efeito interessante que a gente tem na vida e que as pessoas não enxergam. Esse é o hobby. Você está usando a arte, tanto que tem arte-terapia, né? Exatamente. Você está usando a cultura, você está usando a arte para aliviar a sua tensão do dia, do seu outro trabalho, né? Aliás, do seu trabalho, nesse caso, quando se trata de um hobby. Então, é também um efeito, né? E eu acho que talvez seja menos visível isso, né? Essas coisas do pequeno, do dia a dia, como é que a cultura está na nossa vida? Porque ela está, ponto. A arte está. Eu não sei se ela é menos visível ou, às vezes, ela é minimizada, né? Minimizada no sentido de que parece que às vezes as pessoas não conseguem fazer essas diferenciações. O que é uma pessoa que trabalha com arte, que é uma artista, teoricamente. Não estou nem julgando a qualidade do que ela produz ou não. Estou dizendo que ela trabalha com arte e esse é o primeiro... É o ganha-pão. É o ganha-pão dessa pessoa. É o fazer dela. As pessoas que usam a arte como um lugar, isso de escape, de hobby, de realização pessoal, que não tem a ver com o trabalho, né? E aí incorre até em algumas romantizações que às vezes acontecem. E a cultura como um todo, que são as culturas que são a base da nossa Constituição novamente, como país, como cidadão, como coisa. E essa parte da cultura também é como tu falou, tem a parte boa e tem a parte ruim. A cultura do estupro, a cultura do racismo é uma cultura que existe. A gente precisa, talvez, se debruçar sobre ela e entender de que forma ela vai sendo construída dentro do nosso dia a dia por ações que são ações aí artísticas, culturais, de relacionamento, de um monte de questões que envolvem essas construções que a gente habita. Inclusive, se usa muito a arte para debater essas questões, né? São, às vezes, modos não tão agressivos. Exatamente. De se falar de coisas difíceis, né? A gente vê... Eu falo que eu adoro assistir filme infantil,
Porque você vê aqueles filmes, e as princesas, não sei o que. Não, mas você vai ver, tem uns temas super escabrosos ali para você, se você analisar realmente, você fala, gente, tô chorando, meu filho nem tá ligando, mas você tá chorando acabada. E é isso, né? A arte, acho que tem esse outro efeito de lidar melhor com algumas coisas, né, Má? Nossa, eu estou pensando aqui em tantas coisas que vocês estão falando e esse assunto é realmente muito amplo. Vocês dois são pesquisadores nas áreas de vocês e eu queria saber, porque eu ouço muito isso, assim. Eu sou da área da música, né, para quem está ouvindo a gente. E as pessoas, de um modo geral, têm uma necessidade de colocar a gente em caixinhas. Bárbara, por que tu não vai morar no Rio? Por que tu não vai morar em São Paulo? Por que tu não está na Rede Globo? Tu é uma cantora maravilhosa. Vocês ouvem isso também? Essa relação de glamorização com o trabalho do artista? A gente vive numa cidade, faz projetos, faz pesquisa, faz produção cultural. E nada disso importa se a gente não aparecer na Rede Globo, né? Tem um pouco disso, né? Tem. Eu acho que nas artes visuais isso é um pouquinho diferente, porque... E assim, né? Para quem não está muito familiarizada, as artes visuais é o que a gente antes chamava de artes plásticas, né? Só que a gente incorpora a fotografia e o vídeo e passa a chamar de artes visuais. Mas a lógica de público nas artes visuais é um tanto diferente. A gente tem menos ações que têm uma comunicação mais massiva, como a gente às vezes tem na música, no teatro, depende da proposta, né? Então, acho que as artes visuais já são, assim, um tanto mais deslocadas nesse sentido. Mas, sem dúvida, tem eu vejo muito uma romantização a partir desses grandes ícones que a gente tem, assim, né? E daí, falando da minha área, quando a gente pensa, artes visuais, a pessoa não tem muita ideia, pensa em pintura, não sei. Sempre vai ter alguém que vai vir, tipo, aquele pintor atormentado de 3 séculos atrás, não sei o que, que pintava quando estava muito triste. Beleza, existe, imagina mas o fazer Sarah não sozinha, chorando, pintando. Exato. Tirando foto das lágrimas. Eu quero dizer, assim, performando seu minha tristeza. Eu quero dizer que eu não consigo pensar esse momento triste com o Romero Brito, tá? Daí a gente tem outras referências que vão, né? Exato, entende? É outra coisa. Mas eu acho que sim, existe... No fundo, eu acho que é um grande desconhecimento da produção... duas coisas. Primeiro, de uma produção atual. Eu estou em sala de aula... e eu trabalho desde de estudantes da pré-adolescência até idosos, né? Eu estou em diferentes projetos. Quando eu falo, gente, pensem em um artista, ou vão pensar em alguém da Globo, ou vão pensar em alguém que já morreu há no mínimo 100 anos. Então, essa coisa, às vezes, a falta de conhecimento da produção do seu próprio lugar. Isso. Falta de conhecer artista vivo. E daí conseguir chegar e dizer, Max, como é que é o teu dia a dia enquanto artista? Como é que tu trabalha? E entender justamente, tem cenas... né? Tem circuito, tem cenário em outros lugares que não só essas grandes capitais, que não sei nas áreas de vocês, mas para as artes visuais, por exemplo, hoje em dia são os piores lugares para se estar. Porque são justamente os circuitos que estão completamente inflados, assim, que não cabe mais ninguém, que quem tá já não está mais conseguindo. Então, assim, hoje nas artes visuais a gente discute muito, por exemplo, a potência dos interiores. E dos pequenos centros, né? Que têm tido produções muito mais potentes. E daí esse é um efeito engraçado da falta de visibilidade também, né? A precariedade, no Brasil a gente tem muito isso. A precariedade nos leva a encontrar outras formas de fazer. E acho que isso não é bom. A gente gostaria de não ter precariedade. Mas tendo, isso acaba sendo um efeito meio colateral, assim. Perfeito. Eu vejo também que existe uma cultura no Brasil que, na verdade, assim, as pessoas elas não querem ser artistas, elas querem ser famosas. Então, isso é um passo. Claro que concordo com o que tu falou, nas artes visuais isso talvez não esteja tão proeminente. No teatro, isso é uma coisa absurda, porque é assim, a pessoa vai se preparar aqui, ela vai fazer teatro aqui, porque ela está se preparando para fazer uma novela. Porque ela vai ser descoberta como uma pessoa que aconteceu, sei lá, uma vez na vida, outra na morte... que para ir fazer uma novela e ela vai virar uma artista daí quando ela for pra Globo, né? Ela nem se vê como artista antes. Ela não se vê muitas vezes. Então, tipo assim, quando a gente dá cursos, oficinas de teatro, a maioria das vezes o primeiro lugar que chega é com esse caminho. Quando você começa a dizer, mas para fazer teatro é assim, é assado, aí alguns já olham para ti e dizem, mas isso dá muito trabalho.
É o básico. É uma profissão. É uma profissão. E sem contar as outras habilidades que a gente vai tendo que adquirir no decorrer da profissão, de ser produtor, né? Porque a gente não consegue dar conta. Eu sempre falo assim, que eu divido um pouco a minha trajetória entre ser artista e ser operária da música. E tem alguns trabalhos que eu faço que eu recebo um bom cachê para poder investir no meu trabalho artístico. Exatamente. Acho que essa é a realidade de todos nós, né? Ter que dosar, porque quando a gente está focando também só na nossa produção, como todo circuito é precário, às vezes a produção é incrível, mas não tem onde circular isso. Então, às vezes, tu tem que deixar a produção artística de lado um pouco e pensar a produção cultural. Eu penso que na produção cultural, uma das vias de entrada de muitos de nós também é isso, né? É a falta de ter por onde circular e essa realidade de um artista e seu agente ou algo do tipo é uma coisa completamente irreal, assim, né, pra gente. Então, assim, chega um momento que dá pra trabalhar com uma produtora? Dá. Mas durante muito tempo, isso daqui eu tô pensando na minha produção artística, agora eu tenho que parar para conseguir construir um cenário para que aquela minha produção possa circular em algum espaço, né? E é um ciclo, Mas né? aí eu vou puxar uma outra coisa. Aí você falou da precariedade de alguns lugares, né? Essa coisa de ter que procurar novas coisas. E aí não entra uma outra coisa que eu acho que é um efeito da cultura, que ela possibilita muito mais inclusão. Ela é muito mais inclusiva, tanto de quem está fazendo cultura, como do público, que vocês, na experiência de vocês, enxergam isso. Pensando nessa... E inclusão ampla, eu quero dizer, né? De quando você leva o teu espetáculo, por exemplo, para uma comunidade carente, ou para quando você expõe uma obra num circuito que não é de uma capital ou de uma cidade como Itajaí, que tem, né, já esse histórico de ter lugares para expor, ou de trazer fazedores de cultura de etnias diferentes, de identidades diferentes, gêneros diferentes. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que tem um problema no que a gente costuma pensar, às vezes, como inclusão, é que, assim, às vezes existem ações específicas ou ações individuais que tentam buscar um pouco dessa inclusão. Mas uma criança que está, por exemplo, numa escola da periferia, ela assistir um espetáculo de teatro durante o ano dela, não é uma inclusão. Entende? É uma ação pontual. É uma ação pontual que não vai gerar, na minha opinião, porque eu acho que, assim, muitos grupos de Itajaí já fazem espetáculos nas escolas e tudo. E por que esse público do teatro não aumenta? Entende? Porque, na verdade, não existe um diálogo e uma própria conscientização de que a criança ou a pessoa, ela tem direito àquele bem cultural. Ela tem direito a ir ao teatro municipal. Tem muita coisa que acontece lá de graça e às vezes tem pouco público. Ah, mas é porque não é divulgado. Não, é divulgado. Mas às vezes a pessoa não sabe que ela pode ir. A gente discutiu isso em outro episódio, que é o pertencimento. Né? Você não ter essa consciência do que lhe pertence, de qual é o teu direito, né? E ela só vai ter essa consciência... Ou talvez ela nem tenha consciência do pertencimento, mas ela vai chegar a uma relação mais tranquila. Você percebe a Bárbara da música, ela tá fazendo aqui a trilha sonora pra gente, eu tô vendo. né? Tá bonito Gente, isso, desculpa, tá bonito. Eu não quis cancelar a gravação, mas eu estou com um pouquinho de tosse, tá atrapalhando. Não, nossa, a gente nem percebeu. Que coisa. Depois o Kaique vai colocar uma trilha ali. Ali pra baixar. Sim. Seu amigo Kaique, Bárbara? Meu amigo Kaique. Então, mas só pra terminar, na verdade, às vezes o que a gente precisa é de uma banalização ou uma não romantização dessas ações. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que uma criança tem acesso a 3, 4, 5 peças durante o ano, isso acaba virando para ela um hábito, uma possibilidade, ou ela diz assim, eu posso ir ali, tem. Entende? A criação desses espaços com uma certa frequência, com uma certa relação mais duradoura e até não romântica, no sentido... eu não preciso botar uma roupa linda para ir ao teatro. Entendeu? Max, mas tu não acha que às vezes fica tudo muito responsabilizado para a gente... essas pautas? É tão cansativo isso. Tudo tem que ter um tema, tem que ter uma pauta, tem que ter um negócio educativo. E eu acho que a gente
Ai, não sei, tô tão cansada desse negócio de escola. Eu acho que... eu não sei se eu tô viajando. Por que a gente, enquanto artista, tem que estar em escola, né? Educando as novas gerações, sendo que a escola também já tem essa função. Eu particularmente não posso falar para os outros, assim, o nosso grupo nesse momento não está fazendo esse tipo de trabalho. A gente tem espetáculos, a gente coloca no teatro. Eu também sou professora, também estou em escola. Não acho um problema da aula e fazer, acho que é necessário, obviamente. Mas enquanto assim, artista eu não quero mais estar em escola. Isso, até porque senão você não consegue desenvolver o seu próprio trabalho, entendeu? Porque é aquela coisa, não é... Aqui como a gente está tratando do efeito, né, da cultura, não é você fazer aquela pessoa aprender a apreciar a obra. Você está ali fazendo uma coisa mais assistencial para a escola do que realmente formando um público e afetando realmente de outros modos, como você disse, né? Que aquilo torne-se comum na vida da pessoa, que ela entenda que faz parte dela, né? Eu acho que é isso, né? De gestão e política pública, e aí a conversa... Aí, se você não sabe o que é política pública, você pegou aqui pelo meio, você vai lá no primeiro episódio. Acho que a gente explica o que é. Mas eu ia só comentar justamente nesse sentido. Eu acho que porque todo tipo de organização, enfim, né? Ou desse ciclo de fruição que a gente chama, né? Mas, enfim, de apreciação e etc. de um trabalho artístico, isso envolve várias pessoas, várias instituições. E daí, quando nem tudo isso funciona direito, sobra muito pra gente, né? Eu, enquanto professora, acredito muito na assiduidade, né? Na frequência com que a gente leva os nossos alunos para esses espaços. Mas eu também concordo. A gente precisa levar os estudantes e as estudantes para esses espaços para ver o que esses espaços estão oferecendo. E não forçar com que esses espaços e esses artistas ofereçam o que a gente quer. Isso. Né? O ir a uma exposição, o ir a um espetáculo, tem que ser em si uma atividade válida para a escola. Não ir num espetáculo porque o espetáculo fala do tema tal. E a sensação é que a gente sempre está se adaptando a espaços não adequados para apresentar o nosso trabalho, né? E isso daí perde o encanto todo do nosso trabalho, né? Porque é ter uma galeria para apresentar o teu trabalho com a iluminação correta, com tudo, é fundamental ter a experiência do público é outra, né? Exato. Não é só você artista. Uma sonorização ideal. Vai realmente a experiência completa, né? E isso é um ponto... Perdão. Próprias estratégias de mediação mesmo. Porque, exato, assim, não adianta uma criança ir lá assistir uma peça e ela não entender o que... Não entender completamente, mas assim, ela de alguma forma intuir que aquilo é feito por um profissional, que aquilo é o trabalho daquelas pessoas, que aquilo está ancorado numa pesquisa que veio a partir de, sei lá, de um livro da literatura, ou de um artista visual, ou de um fotógrafo, uma pintora, né? Por exemplo, a gente está fazendo um espetáculo agora que é a partir da obra da Yaoi Kusama. Então, tipo assim, tem coisas que as pessoas só vão compreender realmente da obra se elas tiverem alguma informação sobre a Yaoi. Que é uma artista japonesa, tal, que tem problemas... não sei nem como é que fala agora, mas ela tem transtorno obsessivo compulsivo e tem depressão. Então, tipo, a obra dela também foi o que salvou a vida dela dentro dessa relação. Então, tipo, tem essas questões que vão estar no espetáculo, que a pessoa precisa ter algum conhecimento prévio sobre isso. E esse conhecimento prévio não vai ser colocado na obra como uma aula. Olha, crianças, essa é a Yaoi, ela fez assim, ela era isso. Não, mas numa estratégia de mediação, a gente pode conversar, pode apresentar a Yaoi para ela, que daí a gente já também sai só do teatro e entra numa outra linguagem para que eles tenham relação com outras linguagens, entendam determinadas questões. E aí, a partir desses diálogos e de construções, e no espaço correto, né? Porque é isso, a gente não dá para fazer uma obra sobre uma artista visual que a gente vai botar qualquer coisa num pátio de escola, sem uma luz adequada, que inclusive vai destruir a obra da artista. Então, não vale a pena, né? Fica uma coisa pela metade e que acaba não tendo efeito. E acho que uma das questões que talvez... nós, como profissionais da produção artística, a gente entende isso, mas nem todo mundo, né, de outros campos, inclusive, sei lá, da própria escola, de gestão, etc., é a importância dessa estrutura e desse espaço para o nosso trabalho. É entender que isso é parte do trabalho. É claro que é muito legal as coisas irem até a escola, e nem sempre a escola vai ter a estrutura. Ok. Mas
É muito básico, assim. Pensa qual é o impacto de uma criança de assistir o mesmo espetáculo no pátio da escola, que é um ambiente familiar, etc, etc. Ou de ela se desloca até um lugar que se chama Teatro Municipal, que é um espaço importante da sua cidade, onde tem um palco, onde tem uma luz, onde tem um preparo de estrutura que não só acrescenta no trabalho, mas acrescenta para a experiência do público, né? O encanto, enfim, as outras coisas que interferem, que não só a obra em si, fazem parte dessa experiência. E se a gente elimina isso sempre, é claro que o teatro, estando sempre dentro da escola, num espaço, né? Estou usando o teatro como exemplo porque é o que mais acontece. Num espaço não adequado, ele vai virar uma atividade pedagógica. Quando a gente pensa em atividade pedagógica, é na coisa mais vazia possível. Então, ele não vai ser uma experiência que a criança vai dizer, no fim de semana eu quero ir ver um espetáculo. Exatamente, eu concordo. Eu queria que, de repente, vocês falassem um pouco... Essa websérie tem o objetivo de trazer mais para perto pessoas que também não tenham contato com a arte, que não estejam tão ligadas assim como a gente está, nos processos, nos editais, em tudo. Eu queria que vocês comentassem do ponto de vista econômico, né? Da economia criativa, de que a cultura gera emprego e renda, que vocês vivem do seu trabalho. É tão difícil falar. Eu falo, você vive de música? Sim. Mas é tão difícil, né? Eu falei, com base em quais dados você faz essa fala, né? E tá fácil pra quem? E tá fácil pra quem? Bem isso. Pergunta pro engenheiro se a vida dele é muito fácil. Gente, eu tenho pegado um monte de Uber que eu converso de engenheiros, né? Médicos, outras profissões fazendo Uber, né? Eu ainda não precisei fazer Uber, não, né? Mas, então, assim, com base no que as pessoas têm essa sensação de que viver de arte é difícil, né? Então, como que vocês organizaram os trabalhos no processo e na trajetória, através dos editais, de patrocínios privados, enfim? Eu acho que a principal coisa é desromantizar o fazer artístico, entende? Entender que ele faz parte de um sistema, que é um sistema político, um sistema econômico, um sistema social, né? Então, assim, nem todo espetáculo que você faz é para todo público. Alguns são para algum público, outros são para outro. Então, você precisa também olhar para o que você produz ou para a maneira como você gerencia a sua carreira de forma que isso seja específico e contribua para essa profissionalização, né? É óbvio que se eu tiver um espetáculo que tenha menos necessidades técnicas e que possa ser apresentado em mais lugares, mesmo que eu não vá para a parte de escola, mas eu vou poder ir para muitos teatros no estado. A gente está fazendo um projeto agora de circulação para inscrever no PIC, e é isso, tem cidades que não tem nada. Então, já existe é oneroso porque você tem que montar uma estrutura de Q30, uma caixa cênica, alugar o equipamento de som, alugar o equipamento de luz, alugar produtor local para botar as cadeiras no lugar, porque não existe nada naquela cidade, né? Toda escola tem um pátio, ou tem quase toda de Itajaí, por exemplo, um ginásio de esportes. Se não tem um ginásio de esportes, tem uma quadra. Por quê? Porque em algum momento alguém olhou e disse assim, o esporte é importante dentro da educação. Né? Nenhuma... Acho que assim, tipo, se a gente for contar das escolas do município, aqui mesmo estaduais e municipais, eu acho que a gente deve ter 3 ou 4 escolas que tem teatro. Que tem algum que não tipo é um de auditório. Teatro. É um auditório. Um auditório, mas que é possível da gente adaptar e eu criar uma estrutura um pouco melhor. Isso também, eu acho que é um reflexo da valorização que a gente tem da cultura dentro da educação, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar como sociedade, o que a gente valoriza, o que a gente deixa de valorizar, né? E acabar com essas palhaçadas de tipo assim, o artista não trabalha. Você não sabe... Você não está lá, como você falou, você está julgando da onde? De onde, né? É muito difícil ser artista. Sim, porque ser bancário é uma facilidade, né? Tá ali. Então, sempre esse exemplo do bancário. Tá ali. Ser contador também. Nossa, exato, gente. É isso. Imagina, ser jornalista, toda profissão então tem seus problemas, né, cara? Não é um mundo de fantasia, não existe.
Eu acho que as pessoas veem o resultado artístico e acham que, nossa, como essa vida é linda, né? E sempre tem também uma das que eu mais gosto, assim, que a gente vai colecionando, né? Sim, coisas que a gente sim. ouve a respeito da profissão e as preferidas. A minha preferida é, tu trabalha com o que tu gosta, então não deve nem cansar. Fica 14 então, horas não é montando uma trabalho. exposição. Exato. Daí a gente fala, não, gente, é trabalho. E a gente também precisa parar de romantizar a ideia de todo mundo tem que trabalhar com o que odeia. Então, essa era a norma. Pois é, né? Por que o trabalho tem que ser algo ruim pro restante da vida ser bom? Não, não é assim. Gente, a Elaine, além de comentarista aqui do programa, ela é a diretora geral. Ela olhou pra mim e falou assim, acabou. Então. Pois é, gente, eu sou a pessoa que dá as más notícias aqui, tá? Acabou nosso tempo. Gente, que prazer conversar com vocês. Mas a gente já tá pensando nas próximas temporadas, tá? Aí... Porque são tantos temas, a gente fez alguns recortes de possibilidades de conversa. E assim, olha, quando a gente entrou em tantas que dá para fazer, de cada fala de vocês, dá para fazer um novo episódio, né? Então... Vocês assinam já o termo falando que voltam, por favor? É que eu acho que tem uma coisa na cultura que são as questões sistêmicas, né? A cultura precisa entender que não é uma ação específica ou um artista que vai salvar tudo que está acontecendo. É uma questão sistêmica que a gente precisa criar, inclusive, isso. Para a pessoa saber se ela realmente quer trabalhar com arte e cultura. Porque, às vezes, ela nunca experimentou, ela acha que é. Ou ela acha que ela pode. Sim, é coisa da celebridade, de achar que vai ser celebridade. E não sabe quanto tem que ralar para chegar lá, cara. É 1 e 100 que é, nossa, fui descoberto. Tá, gente, isso... O foi descoberto é muito relativo também, né? Dá para fazer um episódio só disso, de umas 3 horas. E entender que é uma opção, né? Acho que a gente também, dentro da carreira artística, a gente tem várias opções, várias formas de ser artista. A gente talvez conheça uma ou duas massivamente e a gente acha que todo mundo tem que se enquadrar nisso, né? Mas as formas de trabalhar são várias. Gente, o Cultura e Informação conta com patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Sorrir. Lembrando que você pode nos assistir via canal Café Maestro Produções e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Um beijo, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Até, queridos.